Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Pois é, sabe o que é isso que eu acabei de mostrar para vocês? São as Forças Armadas de El Salvador que estão à procura de criminosos que eles ouviram que estão se espalhando ou tentando tomar El Salvador, né? Vamos entender exatamente o que é isso, o que está acontecendo em El Salvador? Pois é, peguei essa matéria aqui, que é bem curtinha, tá? Porque não é uma ação militar, parece que está acontecendo uma coisa muito horrível em El Salvador, né? Que coisa, quantos policiais, quanta gente sendo mobilizada. E por quê? Olha só, tropas de El Salvador atacam gangues em operação de larga escala. Aí você vai pensar, nossa, então tem muitas gangues, né? E como assim tem muitas gangues, sendo que no começo da candidatura, né, de Bukele, ele já fez um arrastão geral. Pois é, galera, veja bem o que está acontecendo lá, ó. Cerca de 2.500 soldados, 2.500 soldados e policiais cercaram um bairro nos arredores da capital de El Salvador na segunda-feira, no caso ontem, né? Para uma operação de grande repercussão como parte da repressão às gangues promovida pelo presidente Bukele. Bukele disse nas redes sociais que o objetivo era extrair até o último dos supostos membros de gangue que estariam escondidos na área de 10 de outubro, né, em San Salvador, é uma parte ali do país. E aí, ó, o ministro da Defesa, René Francis, disse que é muito bom isso. Diz que há indícios de que esses criminosos querem se estabelecer no bairro. Ou seja, o ministro da Defesa está ouvindo boatos de que algumas gangues estão querendo causar em El Salvador de novo, tomar posto, pegar área. E aí o que o Bukele fez? Beleza, 2.500 pessoas vão buscar esses caras, supostos caras, que estão querendo montar uma nova gangue em El Salvador. Porque lembrando, ele limpou praticamente o país inteiro das gangues, tá? Era um dos países mais perigosos do mundo, um dos. E agora você pode andar em El Salvador tranquilamente, tudo em paz. E ele mobilizou 2.500 homens para indícios e supostos criminosos. É muita coisa. Já no Brasil, não tem indícios, não tem supostos, tem fatos, ações e são mobilizados quantos? Sei lá, 5. Só teve uma vez, eu acho, que eu vi Tarcísio, eu ouvi, né, que o Tarcísio mobilizou aí umas 20 pessoas, uns 20 carros de polícia para, né, fazer uma ação, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas disponibilizadas para buscar supostos. Vocês estão impressionados também? Eu tô até agora. Imagens divulgadas pelo governo mostram soldados se reunindo para operações militares fortemente armados, patrulhando o bairro e verificando documentos de identidade porta a porta, galera. Segundo o ministro da Justiça e Segurança, Gustavo, a operação teve como objetivo continuar destruindo a economia criminosa. El Salvador está em estado de emergência desde março de 2022, como parte da polêmica guerra de Bukele contra os gangsters. Que ele entrou com esse lema, né, que ele ia realmente destruir as gangues e ia tornar El Salvador um lugar bom para se viver, e ele está conseguindo. E olha só aqui os dados, né, de antigamente. Cerca de 83 mil supostos membros, e o pessoal fala supostos aqui neste fato, porque muitos dessas pessoas são sim gangues barra pesadas, faziam um inferno lá em El Salvador e faziam tráfico e outros crimes, né? Só que também há boatos e o Bukele também deixou a entender que realmente isso é possível, de que ele tenha tirado algumas pessoas da rua e colocado na cadeia, sendo que eles podem não ser culpados.
E por que podem não ser? Porque ele pega esses caras, joga na cadeia e não há julgamento até agora. Essas pessoas não foram julgadas criminosas. Ele vê que as pessoas estavam fazendo alguma coisa errada, ele bota na cadeia. E se tinha alguém conversando com esse parça na rua e ele não cometeu crime, ele estava ali só conversando, ele foi junto. Então existe esses casos aí dentro desses 83 mil. E aí as pessoas colocam supostos, né? Mas eu acredito que boa parte deles é sim pessoas, membros de gangues, né? Que aqui, como eles falam, supostos membros de gangues foram detidos sobre as medidas que permitem prisão sem ordem judicial. Ele vai lá e pega, como eu falei para vocês, passa na rua, pegou, levou e já era. E não tem julgamento, não tem, essas pessoas podem falar, eu não sou, eu estava ali por alguma coisa, não sei, não importa. Ele vai lá e pelo jeito esse que ele tá batendo de porta em porta agora, olhando o RG, deve ter ouvido falar o nome das pessoas e simplesmente vai pegar e levar para cadeia sem julgamento. Tá certo isso, produção? Tá certo? Eu vou dizer que não, mas que ele resolveu o problema da criminalidade no país, ele resolveu. Só que também, assim, na minha visão, tá? Pegou uma pessoa que você sabe que pode ser culpado ou não, porque estava naquele momento conversando com alguém que é culpado, pode ser que ele estava comprando alguma coisa, pode ser. Mas essas pessoas deveriam ter um julgamento, deveria separar das que você sabe que realmente são de gangues, porque muitas têm tatuagens e indicam que são de gangues, né? Então essas pessoas não vai ser julgada, não quer julgar, né? Então não julga, mas algumas pessoas mereciam sim julgamento, então ele faz um excesso, na minha visão. E aqui, ó, a repressão levou a uma queda acentuada nos homicídios e é elogiada por muitos salvadorenhos, embora grupos de direitos humanos tenham criticado os métodos de Bukele. De fato. E esse vídeo que eu mostrei um pedacinho para vocês, eu tirei aqui do Twitter dele, né, oficial, e aqui eu só vou traduzir para ser mais fácil de falar, tá? Traduzir para vocês. Mas o que que diz aqui? A inteligência policial determinou que no bairro 10 de outubro, em São Marcos, São Salvador, existe um grupo de membros de gangues escondidos. Hoje, nas primeiras horas da manhã, estabelecemos uma cerca de segurança em torno do bairro, ou seja, fecharam o cerco ali com 2.000 soldados e 500 policiais para extrair até o último membro de gangue encontrada na área. Então agora eu vou colocar o vídeo inteiro para a gente acompanhar essas imagens maravilhosas. Parece que esse povo está indo para uma guerra, né? No Brasil deveria ser assim, porque no Brasil é guerra. É guerra contra o tráfico. Então deveriam ter esta quantidade de pessoas na rua, se até, se vacilar, né? Até muito mais. Deveria ser assim no Brasil, para tentar diminuir a criminalidade, né? Mas a gente sabe que muitos, né, muitos políticos são coniventes com o que acontece no Brasil porque ganha de certa forma, né? E aí eu trouxe um dado bem interessante aqui sobre essa questão de El Salvador, só para fechar o vídeo, né? Ó, só no primeiro mandato de Bukele, ele conseguiu duplicar o orçamento do setor de segurança. Os militares têm vindo ganhando autonomia, né, em El Salvador. Essa página está traduzida, tá, gente, de espanhol para português, por isso que tá um português meio esquisito. Foi designado como o país mais violento do mundo em 2015, com uma taxa de homicídios que rondava então aos 105 homicídios por 100 mil habitantes. O impulso surgiu pela primeira vez, olha que lindo.
pela primeira vez quando o então presidente de esquerda, Salvador Sanches, decidiu levar o exército às ruas como medida para controlar a violência praticada pelas gangues. Ué, deveria ter feito isso muito antes, né? Cadê? Não fez isso antes por quê? Porque está muito tempo os políticos de esquerda por lá sem fazer nada. É a mesma coisa no Brasil. A proposta foi posteriormente assumida e reforçada pelo governo de Bukele, muito bem reforçada, obrigada. Atualmente, as Forças Armadas salvadorenhas renovaram seus armamentos, sistemas de comunicação, tecnologia, transporte blindado, aeronaves e barcos, entre outros processos que nenhum outro presidente havia promovido após o final da Guerra Civil em 1992. Pois é, desde 1992, a criminalidade aumentando, todo mundo, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa. Sempre dá para fazer. A questão é que esses políticos não querem. Dá para fazer no Brasil também, mas querem? Eles não querem, galera. Tem que ter muito cunhão, como fala minha mãe, para vir um cara como o Bukele e fazer um negócio desse, colocar a cara a tapa e mandar todos esses vagabundos para cadeia. Tem que ter muita coragem. E aqui, ó, um gráfico muito legal. Aqui é o quanto, né, o investimento em Forças Armadas foram crescendo e vão crescer ainda mais até 2025. O dinheiro transferido, né, para o exército de El Salvador está sendo duplicado durante a gestão de Bukele. E aí eu vou ler só mais um pedacinho aqui, ó, para a gente saber o valor. O orçamento militar passou de 145 milhões de dólares durante o primeiro mandato de Bukele, em 2019, para 314 milhões de dólares no início do seu segundo mandato. O cara praticamente duplicou de um mandato para o outro, né, de um ano para o outro, na verdade, o que coloca as Forças Armadas de El Salvador como uma das instituições mais privilegiadas do país. Ainda não conseguimos equipar as tropas a 100%. Estamos fazendo isso dentro de um calendário ano após ano, diz o ministro da Defesa. Dois países que estão me impressionando até o momento com a postura dos presidentes é Milei na Argentina, que tá mandando ver também, tá passando rodo ali, limpando tudo que ele tem que limpar de gastos, de gente que não trabalha, tá ali só para fazer gordura, né? Encher a máquina pública, né? Porque é isso que faz no Brasil, meu Deus do céu, se limpasse metade desses ministérios, desse povo que só tá aí gastando dinheiro, que a gente sabe que não faz absolutamente nada, esse dinheiro ia voltar para o povo de uma forma melhor, mas claro, se não tivesse tanta corrupção, porque aí eles limpam um ministério e embolsam, né? Colocam no bolsinho aí o dinheiro também. Então, galera, nossa, eu tô impressionada com El Salvador e Argentina. Nossa, que maravilha! A gente tem que ter muita fé para que isso aconteça no Brasil de alguma forma, porque eu vejo que o Brasil tá caindo e eu não vejo esperança, e aí eu fico esperançosa quando eu vejo algumas pessoas falarem e acontecem outras situações que eu falo, não tem mais jeito, e é muito triste pensar como eu estou pensando agora, que não tem mais jeito. Então, se você ainda tem fé no Brasil, deixa aqui nos comentários se você acredita e por que você acredita que o Brasil ainda vai dar jeito, que a gente ainda vai conseguir salvar esse país antes que ele afunde completamente. Tá? Porque depois que ele afundar e ficar na lama, aí as pessoas vão sofrer, já estão sofrendo, mas vão sofrer ainda mais e vão perceber a merda que elas estão fazendo ao votar em certo tipo de pessoas, tá bom? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!